Vamos aqui, retornar. É uma boa. Se isso acontecer, né? A gente sabe que no Brasil nós temos aí dificuldades, né, de logística que podem atrapalhar bastante isso aí, mas pode acontecer. Se acontecer, melhor ainda, né? Verdade. Vamos aqui, pessoal. Sim, terminando essa perspectiva aí do esporte e lazer no Brasil, nós vamos falar aqui, por exemplo, cultura, lazer e esporte, conceitos e relações, né? Então, colocando no centro aqui, como a gente pode ver, o lazer, ela inclui todas essas ações. O lazer deve gerar para você prazer, deve ter diversão, deve ser executado no momento de descanso. Lazer é um direito, tá? Lazer traz atitudes, perspectivas. Lazer, administração do tempo, são todas relações que a gente tem. O lazer, Kleber, eu gosto de, sei lá, se na sua cidade tem teatro, alguma coisa assim, atividades culturais, também é considerado lazer, tá bom? E está dentro de uma perspectiva de desenvolvimento do ser humano. Então, percebam que tudo isso aqui está dentro do que a gente pode chamar aqui do âmbito do lazer, ok? Então, essas aí são alguns pequenos conceitos que devem gerar para quem está nesse momento que não é mais de trabalho. O lazer para vocês deve ser uma coisa prazerosa. Se não é prazeroso, eu estou indo para a praia, mas eu não gosto. Eu estou dando um exemplo assim bem, uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, mas eu não gosto de ir para a praia. Então, logo não me gerou prazer. Então pode ser considerado um lazer? Não, você pode estar lá num tempo de descanso, mas se não está gerando prazer, como é que você pode conceituar isso aí como um lazer? Tá bom? Então, quando vocês estiverem com seus alunos, ou vocês mesmos, quando passarem de um período de trabalho, opa, agora esse meu tempo aqui é livre, agora eu quero fazer um lazer. Tentem fazer as conexões entre tudo isso aqui, tá bom? Ou o máximo de coisas que vocês conseguirem. Vou jogar bola, por quê? Porque a bola me gera diversão, eu gosto após a partida de futebol, o descanso que eu consigo ter, melhora meu sono, minha qualidade de sono. Isso quando eu estou jogando gera bastante prazer, tá bom? Então tenta fazer o máximo de conexões possível com essa palavra do lazer para que vocês possam caracterizar realmente que aquilo que você está fazendo é no seu tempo livre e é uma atividade de lazer, tá bom? Então todas essas tarefas que eu coloquei aqui para vocês, todos esses pontos estão relacionados com o lazer, tá bom? A cultura e o esporte principalmente. Por isso que eu perguntei no início se vocês tiveram, não sei se na cidade de vocês aconteceu esse programa que é do PELC, Programa Esporte e Lazer na Cidade. O PELC ele visava todos esses aspectos aqui, tanto da cultura, tinha teatro, tinha cinema, aula de violão, deixa eu ver o que mais. Basicamente esse são os que eu lembro de cor agora, tá bom? Tinha o esporte, que era a prática de todas as modalidades esportivas, tá bom? Então, a partir agora de uma visão... Kleber, por favor, volta um bichinho pra mim, só pra um negócio. Esse aqui? Tá bom, pode passar. Depois Pode passar? É que eu tava escrevendo. Tá, então Pode beleza. Qualquer coisa depois eu vou deixar para vocês disponível o slide só para alguém quiser dar uma revirada por cima lendo, tá bom? Fiquem à vontade. Então, No caso, eu fui ver, desculpa, atrapalhar de novo. Não, é porque, tipo assim, quando eu fui abrir o slide semana passada, inclusive até do senhor, não tava dando certo nem abrir, nem baixar. Aí eu morro de medo, aí eu escrevo logo, porque assim, eu acho uma coisa mais contemporânea. Eu posso pegar no meu caderno qualquer hora, entendeu? Não tem um problema. Pode ser também. Às vezes você não tá com conexão na internet, tá bom? Mas eu vou ver isso aí. Eu acho que eu não coloquei nenhum arquivo lá ainda. Será que foi meu mesmo? Acho que deve ter sido de algum outro professor, Não, né? eu acho que foi o de informática, eu acho. Tá. Porque eu já ia dizer porque eu não coloquei ainda nenhum. E quando eu coloco, eu acho bom sempre estar perguntando. Já coloquei, pessoal, pelo menos uma pessoa olha se está abrindo. Se estiver abrindo, beleza. Se não tiver, aí eu já tento corrigir para ver qual é o problema, tá? Mas beleza, muito bem lembrado.
Então, a partir de uma dimensão interdisciplinar do lazer, né? Quais são os interesses culturais e a intervenção, como é que deve acontecer? Por que eu digo isso? O próprio programa Esporte e Lazer, ele buscava saber quais eram os interesses culturais para poder depois gerar uma intervenção. Para que vocês possam compreender, caráter de intervenção, só para que eu possa falar, caráter de intervenção é quando você quer mudar uma realidade. Tipo, você chega numa escola e as crianças estão em estado de obesidade. Aí você vai tentar intervir para poder mudar, reverter esse quadro. Diminuir o número de crianças obesas, bem como tentar contribuir da melhor forma possível para que eles permaneçam agora em um estado de saúde mais aceitável, tá bom? Então, o principal ponto para que vocês possam gerar lazer, por que é que eu estou falando isso? O lazer também pode ser uma fonte de remuneração, tudo bem? Depois, o exemplo em si do PELC. O PELC gerava todas essas atividades culturais que eu já citei anteriormente. Tinha a parte esportiva, tinha a parte cultural, só que ele tem um prazo, tá bom? Como todo programa que vem do governo federal, ele tem um prazo, ele tem a data de início e de término, e após aquilo dali, ou o prefeito assume, ou os professores, principalmente de educação física, bolam estratégias para poder continuar ganhando agora uma remuneração. Por exemplo, é importante para que, se você for fazer isso como forma de rendimento, de trabalho, né, de remuneração, você primeiro saiba quais são os interesses culturais da população em qual você convive. Então, nós estamos aqui no exemplo da faculdade. Tem alunos de todos os cantos. Eu, por exemplo, sou de Vaza Alegre, ministro aula aí no ICO. No ICO, com certeza, tem alunos que são do Iguatu, do Cedro, Lava da Mangabeira, deixa eu ver cidades circunvizinhas aqui que eu posso lembrar. Às vezes me foge, mas Jaguaribe. Se eu estiver esquecendo alguma, me perdoem, tá bom? Se você for de alguma dessas cidades. Mas enfim, Piripirim, sei lá. Hã? Eu acho que é Piripirim, não sei aqui perto. Piripirim? Não, aqui perto não, do Iguatu, sei lá. Eu não conheço, para vocês verem, tem tanta cidade, né? Então, ou seja, é importante você conhecer quais são os interesses culturais. Como assim, Kleber? Se você vai lá e quer montar uma escolinha de futsal, que é uma prática esportiva, tá bom? Tá dentro do lazer também das crianças, mas também pode ser puxado para o lado de rendimento, tá? Mas vamos colocar dentro do lazer, que é o que a gente está discutindo aqui. Se você vai e leva uma escolinha, mas não é do interesse cultural daquela população, daquela comunidade, daquela cidade, o que pode acontecer também, tá? O que é que vai acontecer? Eles não vão participar, não vão querer participar disso aí, seja de uma forma gratuita ou de uma forma paga, porque não gera interesse. Então, tudo que gerar interesse, você consegue praticar de uma forma mais prazerosa. O primeiro passo é isso, é sentir prazer. Kleber, eu gosto de jogar videogame, ou no console, né, de PS4, PS5, Xbox, ou no computador. Mas se você não tem interesse, como é que você começa a jogar? Você não começa a jogar, você não joga. Eu gostaria tanto de aprender a tocar violão, que é um aspecto cultural também, está dentro do esporte e lazer. Mas eu não me interesso, não sinto interesse. Você querer uma coisa, se interessar é outra. São dois aspectos bem diferentes. Tem semelhanças na palavra, mas são diferentes, tá? E aí o que é que acontece? Se você não tem interesse, você nem corre atrás. Você nem sente, você nem vai buscar mesmo participar daquela atividade, tudo bem? Então, lembrem disso aí. Quando for projetar alguma atividade de esporte, de lazer, na minha cidade, no caso, se você quer isso como forma de remuneração, pesquisa primeiro quais são os interesses culturais da sua região, tá bom? Um exemplo, no ICO, não dá para você botar deixa eu ver aqui, uma escolinha de voleibol de areia, porque nem quadra de areia tem. Aqui tinha, se acabou, né? Que era uma quadra lá na praça, eu não sei se era a Praça do Forricó, não, esqueci agora o nome.
Mas depois, quem sabe, quem já viu, depois pode citar aí na aula. Mas enfim. Em frente ao Vivina. Em frente ao Vivina. É em frente ao Vivina a quadra de areia? Era assim, ainda tem. Tem? Disseram que tinham construído um negócio numa policlínica. Não, mas você tá confundindo com o Cirão aqui. Que era um campo normal. Não. E do lado, aí sim, do lado tinha sim. Uma coisa de cor de alinha, igual o senhor tá dizendo. Só que isso aí faz tempo. Agora tem um em frente à escola Vivina Monteiro. Pronto, teve um aí que a gente fez até um. Que foi junto feito com a Praça Mais Infância lá também. Pois eu acho que tem outra quadra que eu não estava sabendo, porque a gente fez um torneio de voleibol de areia e aí a comunidade toda lá, e aí vai ter de novo, a própria comunidade em torno da quadra. Agora, era dentro da praça mesmo, essa daí que tu tá falando é dentro da praça mesmo, é? É sim, em frente ao Vivina. Passa a Praça do Forricó todinho, já é no final da Praça do Forricó. Pois é, o pessoal disse até lá embaixo tem um rio, é isso? Passa o rio? Não passa o rio é do outro lado, pro lado esquerdo. Do lado direito você sobe para ir pro BNH, é em frente à escola Vivina Monteiro mesmo. Depois eu vou, Marcelo, eu tenho que ir na casa da minha tia, que é bem perto, né? Eu vou tirar uma foto e enviar pro professor pro senhor ver. Pronto, beleza. Porque teve um torneio que a gente fez numa quadra de voleibol de areia, isso que eu não me lembrava do local, mas disseram, quando eu conversei com o Fábio, não sei se vocês conhecem Fábio, que é um professor de educação física recentemente formado aí da nossa turma da Univers, e ele gostava muito de trabalhar com Fiário, é? Isso. Fábio Fiário, justamente. Aí ele pegou e disse que essa quadra tinha se acabado, que tinham construído um negócio de uma policlínica, se eu não me engano, mas se aconteceu isso, pode ter sido em alguma outra parte aí que eu desconheço agora, tá bom? Ok? Mas beleza. Então, ou seja, o principal aspecto é conhecer os interesses culturais daquela população, daquela comunidade, para que você consiga gerar uma atividade prazerosa para elas, tá bom? Então, um conceito artístico, ampliação da experiência estética, abrangendo as manifestações artísticas, tanto da cultura erudita quanto da popular, né? Principalmente isso aqui é o teatro, né? Tem pessoas que gostam do teatro, que gostam desses aspectos aí culturais. E os intelectuais, Kleber, ênfase no conhecimento vivido, busca de prazer ligada às atividades de raciocínio, tá bom? Tipo, clubes de xadrez, é uma atividade intelectual, tá dentro do lazer também, e dependendo da população, várias pessoas têm interesse também. Então, tá dentro de um aspecto intelectual. E as sociais, Kleber? Elemento motivador é o convívio social pela busca do prazer através do relacionamento com outros. Essa, por enquanto, é o que a gente está mais vivendo, né? Que é o isolamento social. Então, pessoas que gostam bastante de atividades onde hajam um convívio social com outras pessoas. Um exemplo, tinha um professor, um colega meu, que também é da Universo, ele trabalhava com um grupo de idosos. E às vezes ele montava como atividade de caráter cultural, tá bom? De lazer mesmo, grupo de conversação entre as idosas. Elas adoravam, porque muitas das vezes as idosas elas não têm com quem conversar, né? Quem tem avô, avó, tios assim mais idosos, sabem que eles gostam de conversar bastante. E o convívio social é importante para eles têm que se sentir valorizados. Então, quando eu coloco o caráter de lazer, eu não estou falando somente da criança ou do adulto que trabalha e vive estressado, não, tá bom? Eu estou colocando também até os idosos que precisam dessa perspectiva de lazer na vida deles. Minha avó, eu moro com minha avó, meus avós, aí ela gosta muito de conversar, tipo, eu e ela, professor, se der, a gente passa o dia rindo. Ela, tipo assim, ela não parece pessoa, sabe? Minha avó tem 65 anos, mas ela tem alma, assim, de gente jovem, ela conhece tudo, fala tudo comigo, acho bom demais. Aí quando eu vou, tipo, pra casa da minha tia ou pra algum canto, ela fala, tipo assim, olha, não passa muito tempo não, que eu sinto saudade de tudo, tem que voltar. Eu disse, oh meu Deus. É assim minha avó, ela é meu ponto de amor. Eu no meu caso, por exemplo, eu já não tenho mais avó, a minha já faleceu, mas no caso ela gostava muito de assistir novela. E eu acabava, por si só, gostando de assistir novela com ela. Por muito tempo assisti várias e várias novelas.
Quando eu não podia, ela perguntava: "Ei, se não vai assistir novela não hoje?" Né? Eu disse: "Não, hoje eu não posso não, vó." Mas era tipo assim, uma ligação que eu tinha com ela, que era um momento ali que era nosso, tá bom? Uma parte social nossa. A gente sentava, assistia a novela, ficava conversando dos episódios e dando risada do que acontecia às vezes de engraçado na novela, tá bom? Mas isso aí é muito importante. Então, lazer da criança ao idoso, tá bom? É importante. E aqui são apenas algumas ilustrações mostrando para vocês atividades culturais, né? Teatro, ópera, aqueles teatros que antigamente aconteciam nas praças, né? O balé. Então são todas atividades de lazer que acontecem, tá bom? Leituras, que são atividades intelectuais, como eu citei aqui, o xadrez, clubes de leitura, tudo bem? Olha, os esportes praticados aqui são todas ilustrações também que eram trazidas do próprio programa Esporte e Lazer. Aí fica a pergunta, por exemplo, às vezes a gente se atém no material, né? Ah, Kleber, não tem como fazer determinada brincadeira. Só nessa imagem aqui, tá? Depois, se vocês puderem assistir em tela cheia, você já dá para ver. Eles estão fazendo a brincadeira de cabo de guerra. O cabo de guerra geralmente é executado com o quê? Com corda, né? Ah, não tem corda, vai nos braços mesmo, tá bom? Então, é só pedir para ninguém soltar, mas também se eles soltam e caem no chão, às vezes fazem mais dar risada, tá bom? Atividades que vocês possam desenvolver uma interação social, ou seja, onde elas interajam mais, agem em equipe, que influencia, tá bom? Brincadeiras cantadas, ok? Cabra cega, Transilim, se não me engano é Transilim que se chama. Então, manuais também devem ter atividades. De qual caráter, Kleber? Manuais, né, que envolvem o interesse pela manipulação de objetos e produtos, destacando também a experiência estética. Então, olhem só a gama de variedade de possibilidades dentro do lazer que a gente nem acha que é. Manuais, clube de tricô, pode ser que isso não aconteça, você nunca tenha ouvido falar, né? Não sabe nem o que é um tricô, mas colocando uma vez, até mesmo as idosas gostam muito de tricotar, né? De fazer guardanapo, fazer, deixa eu ver o que mais aqui, lençol, redes. Então isso aqui, às vezes esses grupos se reúnem, pode entrar como atividade de lazer, porque são atividades manuais, tá bom? Que acaba trazendo uma experiência diferente para elas. Num caráter um pouco mais nosso, que a gente tem mais domínio, tá bom? Um caráter físico, são manifestações de cultura que envolvem as atividades físicas, né? São as mais difundidas pelos meios de comunicação de massa. É o que a gente vê cada vez mais, né? Essa parte física dos esportes que vem crescendo, que são utilizados como meio de lazer. Só um minuto aqui. 9:01. Já a gente está encerrando, tá bom, pessoal? Já encerro com essa outra aula. E aí tá, né? O grupo de idosos aqui fazendo atividades de lazer na praia, caminhada. É importante citar todos esses projetos aqui. Muitas das vezes a gente coloca muito a parte do lazer com os idosos, porque são os que são mais privados de liberdade. Trabalharam o resto da vida e às vezes não tem esse tempo e acabam tendo possivelmente quando se aposentam, tá bom? Por isso que eu digo, organizem muito bem o tempo de vocês. Para quê? Para que você possa trabalhar, passar um tempo com a família e ter o seu lazer ao longo da vida. E não deixe para ter só depois. Vou trabalhar. Quando eu me aposentar, eu vou aproveitar a vida. Muitas das vezes você está doente e nem aproveita a vida, tá bom? Aqui as atividades manuais que eu falei para vocês, costura, tricô, né? Esqueci o nome dessa atividade, assim, a técnica em si, mas é criar criar jarros, né? Pinturas faciais, isso aqui tá muito atrelado ao circo, tá bom? Então,
Tudo isso aqui são exemplos de atividades manuais. E aí, discutindo um pouco sobre a questão do esporte, tá? Então, essas perspectivas de lazer, elas são centralizadas nas políticas de lazer. Isso que eu não vou falar tanto, mas entra numa disciplina que vocês vão ver mais pra frente, que é a disciplina de políticas públicas. E é claro, lembra de mim quando vocês estiverem nessa disciplina, que não sou eu lá. Mas, por exemplo, quais são as políticas públicas de lazer? É claro, as políticas públicas de lazer, elas são leis, sim, que devem proporcionar essas atividades de lazer dentro daquela comunidade, ou seja, dentro da cidade, tudo bem? Então, difusão da mídia, interesses lucrativos, muitas das vezes só acontecem quando há interesses lucrativos. Por que, Kleber? É de interesse político porque mexe com dinheiro e vai trazer mais lucro para quem? Para os gestantes, tá bom? Então, cuidado para não haver essa confusão quando mistura com política dentro da sociedade. Então, atividades de lazer acontecem sim, mas sempre tem um projeto por trás e o projeto envolve grana, fins lucrativos, e às vezes a verba não é totalmente usada ou inteiramente usada para poder manifestar todas aquelas atividades. Consequentemente, o programa perde força ao longo do tempo, tá? Representação de valores da sociedade capitalista, esporte e espetáculo, né? Reduz a participação dos sujeitos a espectadores. Então é isso aqui, onde muitas das vezes acontece até mesmo dentro do ambiente escolar, que é quando a gente deixa de valorizar a participação dos nossos alunos numa perspectiva de lazer, né, do brincar, e acaba transformando o esporte de rendimento. Rendimento, o próprio nome já diz, esporte de rendimento, ele é o quê? Ele exclui, ele tem um poder de excluir as pessoas, ele limita o número de participantes, porque só vai participar aqueles que são mais rápidos, mais fortes, mais ágeis, enfim, com todas essas características. Não esquecer que a maioria das vezes o lazer atrelado, principalmente a perspectiva do esporte, não deve englobar somente o sexo ou gênero masculino. Ele deve ser para todos, homem, mulher, enfim, tá bom? E aí nós temos a monocultura do futebol. Eu falei em futebol como forma de... falei do esporte como forma de lazer, creio eu, principalmente os meninos aí, né? Já deve ter vindo na cabeça. Eu gosto de jogar bola como forma de lazer. Creio eu que alguém deve ter pensado assim. Deve ter se passado um pouquinho. Por quê? É o que está muito impregnado na nossa cultura. O futebol, de todas as modalidades esportivas, é a mais praticada no Brasil de longe, tá? Você às vezes tenta na escola trabalhar outras modalidades como o handball, o voleibol, o basquetebol, deixa eu ver aqui, peteca, e às vezes os alunos não querem, só querem jogar futebol, porque a gente vem dessa cultura do futebol desde criança. Primeiro brinquedo do menino, e aí já vou colocar também uma pequena taxação, né, do domínio masculino. Primeiro brinquedo do menino, uma bola. Aí o menino tem que jogar bola e joga a bola disso, e quando ele passa a perna por cima da bola, o pai vai lá à loucura, né? E o da menina, qual é o primeiro brinquedo? Uma boneca. Aí às vezes a menina quer brincar com a bola. Pode falar. Pois é, tipo eu. Na minha infância eu era parecendo menino, porque eu não gostava muito dessas coisas. Tem um boneco e tudo, mas eu gostava de brincar de bila, de futebol, de correr. Eu era tão moleque. Me arrependo não. Bom bem demais. eclética, né? Mas é isso, é oportunidades, né? Agora não é o momento, mas vocês vão ver na disciplina de crescimento e desenvolvimento ou aprendizagem motora com o professor Naildo, que a criança ela tem que ter oportunidades das mais diversas. Não é só bola, também não é só boneca. O William aí deu o exemplo aí da bila, né? Justamente, bila é uma atividade que mexe com músculos muito específicos, tá bom? Então, ou seja, acaba trabalhando essas habilidades motoras específicas, que são dos pequenos gestos motores. Então, para a criança deve-se ofertar várias oportunidades, seja de qualquer tipo.
tá? Jogar bola, brincar com os bonecos, bila, baralho, xadrez, enfim. Às vezes a criança está brincando de pular em cima da cama e a gente não entende uma perspectiva por detrás daquilo dali, né? Uma perspectiva motora, que está trabalhando nos músculos ali do quadríceps, está aprendendo a pular, impulsionar, que pode servir mais para frente com a habilidade, sei lá, do voleibol. Quem é muito vocês vão perceber, à medida que a gente for entrando mais nessa área da educação física, a gente vai começar a imaginar essas coisas na nossa cabeça. Às vezes a gente fica pensando bastante, principalmente quem trabalha com crescimento e desenvolvimento e aprendizagem motora. Mas isso aí, lá na frente vocês vão ver com o Nair. Então, o importante é ofertar o máximo de possibilidades possível, tá bom? Deixa a criança brincar, e nessa brincadeira entra o esporte e entra o lazer, tá? A principal tradução da palavra lazer é o brincar, porque o brincar gera interesse, o interesse gera predisposição à prática, a predisposição à prática gera o quê? Essa vontade de querer cada vez mais estar usufruindo daquele objeto, daquela coisa que ele está executando. Tudo bem? Isso aqui são aspectos do esporte, né? Se você não ficou nem na reserva, esquenta o banco da arquibancada, né? Isso é uma discussão muito grande dentro da escola. Mostre que você é o melhor na prova de grito, em altura. Nenhum professor vai pedir para você fazer silêncio. Então, ainda sobre o esporte, aí a gente encerra por aqui a nossa aula, tá bom? Nós temos uma produção histórico-cultural, tá bom? Que ela subordina-se a códigos, sentidos e significados que a sociedade lhe imprime. Então, ou seja, nós acabamos de falar sobre um paradigma que é da bola para os meninos, né? E a boneca para a menina. E está dentro da perspectiva do esporte, está dentro da perspectiva do lazer, que muitos de vocês podem não ter tido isso. Quando era criança, brincava de tudo que era possível, né? Hoje em dia nós não podemos mais liberar tanto as nossas crianças para poder brincar na rua, enfim, com medo de um acidente, com medo de, sei lá, de alguma pessoa fazer mal, né? Que aumentou bastante a questão da criminalidade, tá bom? Mas são questões bem históricas nossas, né? E aí, como... Pode falar, William. Desculpa, mais uma vez. Não, é que eu tava lembrando que bem antigamente, as pessoas eram muito militantes em questão a isso. Porque menino tem que brincar de cor de menino, menino tem que brincar de cor de menino, e assim por diante. Mas graças a Deus isso quebrou, né? Já está acontecendo várias mudanças. Então, como esfera também agora de fenômeno social, o lazer ele é um fenômeno social, né? Ele vem muito da sua sociedade. Se eu não me engano, no ICO, eles gostam muito da cultura dos jogos, né? Principalmente do queimado. Eu nunca tinha visto na produção dos jogos esportivos, assim, interclasse, né, que a gente chama, que é escola contra escola, às vezes acontece. Se eu não me engano aí é jejuns, não me lembro mais, não me recordo, tá? Mas é um fenômeno social, então às vezes você tenta implantar isso numa outra sociedade, numa outra cidade, e acaba não acontecendo, porque não faz parte do fenômeno social daquela cidade, tá bom? Então, por exemplo, a gente está citando aqui a passível, possível criação e recriação de normas e valores, né? E representações. Quando você vai instalar esse fenômeno social e recriá-lo a partir de normas e valores antigos, tá bom? E é claro, linguagem capaz de romper fronteiras. O lazer, quando se está sendo brincado, quando está sendo executado da maneira correta, ele rompe todas as fronteiras, tá bom? E o direito à prática esportiva é dever do Estado. Isso aqui é lei, tá bom? Direito à prática esportiva é dever do Estado proporcionar que todos os nossos jovens tenham acesso ao esporte. Eu não estou dizendo qual esporte, eu estou dizendo que pode ser qualquer prática esportiva. Tudo bem? Professor. Oi. O senhor falou certo aí. Dever do Estado. Mas depende do Estado, depende da cultura, né? Exato. Exato. Porque pode continuar. O nosso ICO, igual você falou, o nosso ICO, a cultura da gente não é esporte.
Eu não vou mentir pro senhor. Eu tenho uma escolinha, se eu falar de escolinha, só não toquei no assunto, eu deixei relevar. Mas eu tenho uma escolinha aqui no ICO, até tem um aluno meu que tá aí, é Adriel. Pode perguntar para ele, então ele pode se pronunciar depois. O tanto que a gente sofre aqui para ir para campeonatos vizinhos, igual na sua cidade, você é de Vaza Alegre, se não me engano. Exatamente. A gente para Vaza Alegre, ou então Palavras, é o pessoal de Lavras que tem João Vitor, que a gente já jogou contra também, a gente tem que se humilhar a prefeitura daqui do ICO, ou alguns vereadores, a gente ir para esses campeonatos. Então, se a gente fosse contribuidor ou contribuidora junto com a prefeitura, o esporte aqui cresceria junto. Mas aqui é o seguinte, aqui para dar o treino deles, é no balão, risca a gente levar um acidente, a gente correndo em avenida é risco, que é tipo atividade física, a gente tem que ir para os cantos que não é apropriado para a gente ter o dever necessário ou descumprimento de qualquer quebra de lei, igual que eu falei. Regras, igual que eu falei, é o dever do Estado, mas o Estado da gente não proporciona isso, aliás, nossa cidade. Eu, por exemplo, você falou aí dessa realidade. Aqui acontecia bastante quando os times saíam para poder jogar fora, né? E aí tem uma valorização da parte cultural e de outra não, porque o esporte também é cultura, tá? Pra gente não tocar tanto nisso. Mas acontecia que quando tinha os... Como é o nome agora do campeonato? É uma seletiva do estado do Ceará, agora esqueci. Aí que tinha que sair para fora, não tinha ônibus para os meninos irem. Ou tinha que fretar, ou tinha que se humilhar muito. Ah, mas por que o ônibus ali não está disponível? Não, porque... isso eu estou dando um exemplo aí muito perto de julho. Porque o ônibus já está disponível para as quadrilhas. As quadrilhas vão dançar em Pena Forte, não sei aonde. E pronto, Jogos Interiores do Ceará. Os Jogos Interiores do Ceará tem uma seletiva, não sei se alguém aí já participou ou não, mas tem seletivas em várias cidades. Etapa tal em tal cidade, etapa tal cidade até chegar aí na etapa final que é para Fortaleza, enfim, tá bom? E aí quando procurava o ônibus não tinha, porque o ônibus já estava sendo disponibilizado para as equipes, não sei se o termo certo seria isso, mas as equipes de quadrilha que iam dançar em alguma outra cidade nos campeonatos, tá bom? Então, ou seja, isso aí acontecia, entendeu? Aqui acontecia até então e nunca mais aconteceu, porque enfim, nós tivemos aí o aspecto da pandemia que atrapalhou tudo isso aí, tanto para eles como para também a parte esportiva, tá bom? Mas é verdade, é dever do Estado, mas muitas das vezes não é cumprido, tá bom? E aí, pessoal, basicamente a gente vai encerrar aqui essa nossa aula, o restante a gente continua na nossa próxima, tá bom? Agora só perguntando para vocês, depois de tudo isso que eu falei, ou digita no chat ou fala para mim. E aí, qual é a sua perspectiva de lazer? O que é que você pratica no seu lazer? Hein? O que é que vocês gostam de fazer no seu lazer? Hã? Eu gosto de, tipo assim, quando eu tenho tempo, inclusive eu vou começar uma leitura, entendeu? Aí eu gosto de ler, às vezes gosto de ficar no celular, gosto de... Porque tudo bem, não tá muito, como é que eu posso dizer, muita opção pra sair não, né? Por conta verdade. disso, mas... Principalmente nesses 15 dias aí que tá em lockdown, né? Pois é. Aí a gente... Então no seu caso seria a leitura, William? Se for no geral sim, a leitura eu gosto muito. Inclusive eu tô fazendo aqui meu marketing, quem quiser me dar um livro, agradeço, viu? Vários atores, claro, que Lispector também, eu aceito todos, não tem problema. Muito bem, viu? Temos uma leitura. E aí, pessoal, o que mais os demais da turma, o que é que vocês gostam de fazer no tempo de lazer de vocês? Depois de tudo que a gente discutiu aqui. Professor? Pode falar, viu, Henrique? O nosso lazer aqui, quando eu digo nosso, é o meu e um dos colegas nossos aqui, tão interessante. A gente fez um grupo e aqui os caras dizem, quem deve jogar mais videogame, né? Que é Play 2, a gente joga mais Play 2 e o Play 4, né? A gente fizemos um torneio aqui, aí eu fui campeão e comecei a zoar todo mundo, né? Futebol? Empate no grupo. Não, futebol, a gente fez um torneio de futebol e eu ganhei, né? Aí nós fizemos um grupo, mano. Aí nesse grupo ontem deu um pau de confusão grande, que o torneio é hoje, né? O torneio é hoje 6 horas na casa do colega nosso.
Aí deu um pau de confusão grande que eu só tava pior. Eu tô, macho, eu não vou não. Porque se eu for, ninguém bate frente comigo, aí não dá certo não. Então, o nosso lazer é isso, as nossas resenhas, também tem baralho, também tem dominó. É o que a gente chama de jogos eletrônicos, não é isso? Exato. Show, muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem gente que não quer falar, mas tá colocando. Deixa eu dar uma olhada. Professor, também tem TikTokers, né? Que eu tenho muita gente aqui. Meu filho. Agora virou modinha, né? Eu faço o dia todo essa ideia. Pronto, Tamires diz que gosta de dançar. Então, no lazer dela é dançar, praticar a dança, né? Adriel, jogar um futebolzinho. Mas como não tá forrozinho, né? Forrozinho. Adriel, jogar futebol, né? Mas como não, fazer exercício físico em casa é uma forma de lazer também. Gosta de fazer algum exercício físico, Júnior, beleza. João Vitor, gosta de treinar no lazer, principalmente musculação, mas como não tá podendo, né? Nem futebol, ou treinar futebol. Pra mim isso é uma terapia, show de bola, é isso. O lazer, gosto muito de usar esse jargão. O lazer ele é uma válvula de escape. Válvula de escape de quê, Kleber? Do estresse do dia a dia. Ali você tem que estar naquela atividade, esquecer tudo que está atrás. Não adianta você ir para academia, não adianta você jogar bola, não adianta você fazer TikTok, não adianta você fazer exercício físico. Deixa eu ver o que mais aqui. Dançar com os problemas na cabeça. Quando você estiver naquele momento, deixa tudo para trás e vai curtir o seu momento de lazer, que é o mais importante, tá bom? E as resenhas com meus amigos, jogar futevôlei, fute-mesa, show de bola, uma coisa assim não tão peculiar, né? O fute-mesa como a gente vê, mas é show de bola, viu? Ulisses, né? É Ulisses, né? Jogar futebol tanto virtual como presencial, né? Mas por enquanto só o virtual. É uma grande válvula de escape, principalmente essa parte dos games virtuais, né? Eu tô muito nessa perspectiva, hein? Quando eu passo o dia, assim, quando não tenho meu trabalho, né? Também, aí eu vou também dar uma jogada assim no computador, mas enfim, nada que atrapalhe minhas obrigações, ok? Pois beleza, pessoal. Ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição? Não, professor, inclusive a aula foi top. Show de bola, viu? Adorei. Galera, e eu tô gostando bastante que vocês cada vez mais estão participando, estão se soltando, é isso. Quer falar alguma coisa? Fala, tá bom? Pode falar, viu, Henrique? Tu ia falar e eu acabei cortando. Às vezes tem medo de eu ficar com raiva de mim. Não. Pode falar, viu, Henrique? Vai. O que eu faço? Pague mais não. Cala a boca, Henrique. Pelo menos eu falo. Vai, Henrique, pode falar. Ou se ela não vai falar de novo aí? Não vai não. Fale, meu amigo! A aula foi top, a aula foi boa, gostei. Show, viu? Valeu, pessoal. Eu sempre gosto de ter esse feedback, porque não adianta eu iniciar uma aula sem saber como é que estava a minha aula anterior, quais eram os erros dela e como é que eu posso melhorar na próxima, tá bom? Então sempre no final da aula eu gosto de fazer esse feedback, tá? Para que eu possa tentar, às vezes a gente não muda da água para o vinho, mas a gente vai melhorando conforme o tempo, tá bom? Então feedback é importante, é saber o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e tentar melhorar o que aconteceu de ruim, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula, se cuidem, beleza? A tarefa que eu vou passar hoje à tarde, tá bom? A aula também eu só vou poder subir à tarde, porque pela manhã agora eu ainda tenho aula depois de 10h20, tá bom? Então tudo vai estar lá no sistema à tarde. O testezinho da nossa aula, que é a avaliação semanal, que conta também com a presença de vocês, ok? E a aula que aconteceu hoje, os 2 momentos que eu consegui gravar, vou jogar lá também, beleza? Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, fique com Deus.